Olá, muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos conhecer aqui uma plataforma que está causando, vamos dizer assim, que veio aí para ficar e que está ajudando muito aí em termos de escalabilidade, todo esse problema que a gente tem hoje na rede Ethereum aqui, do que a gente fala de preço de gas, e preço de transação, etc. Ela não é um Layer 2 do Ethereum, ela é uma outra plataforma de blockchain, mas a gente vai entender aqui porque ela tem muita coisa de ser a blockchain das blockchains e tem muita coisa aqui que é diferente e que a gente vai entender. Essa plataforma que eu estou falando é a Polkadot, e hoje eu estou aqui com o Lauro, que é líder dos embaixadores da língua portuguesa da Polkadot. Tudo bom, Lauro? E aí, Gustavo, tudo bom? É um prazer estar aí e vamos conversar um pouco aí, tentar responder algumas perguntas. Tá bom. Não, obrigado, acho que eu agradeço muito de você ter vindo aqui, ter topado bater esse papo aqui sobre essa plataforma que está levantando muita curiosidade mesmo, né? Eu já cheguei a analisar um pouco e ver, né? Assim, parece uma arquitetura bem diferente e resolve grandes problemas, né, em termos de escalabilidade, de acoplar modelos de negócios diferentes, né? Mas antes da gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho, até um pouco da tua história, né? Então, assim, como é que você Uhum, entrou nesse mundo da Polkadot e como é que você está vendo aí? Depois a gente entra um pouquinho de explicar um pouco ela mesmo. uhum. Cara, falando assim sobre mim bem brevemente, eu sempre fui bastante entusiasta de tecnologia, então desde os 15, 14 anos eu já programava de alguma forma. Eu ouvi falar do Bitcoin bem cedo também, ali por 2000, 2012, 2013. Já tinha ouvido falar do Bitcoin, acompanhava alguma coisa ou outra, mas eu considero que eu entrei no mercado de fato de blockchain e vai fazer uns 5 anos agora. Foi quando eu comprei meu primeiro Ethereum, né? E daí de lá eu passei a me envolver cada vez mais. E com a Polkadot foi uma oportunidade e uma vontade de participar mais ativamente, né? Então, ela foi lançada ano passado e um pouco antes dela ser lançada, eu estava acompanhando o desenvolvimento dela e eu vi que tinha uma inscrição para o programa de embaixadores, me inscrevi. Não, quase não tinha gente que falasse português ainda, então eu ajudei a construir a comunidade do zero. E hoje a gente tem mais de 600 membros no Telegram, tem mais de 20 embaixadores da língua portuguesa. Então a comunidade está crescendo muito e muito rápido. E estou bem grato, estou bem feliz de poder participar ativamente dessa crescente aí. E é isso. Então, eu assumi essa figura de líder de embaixadores recentemente, né? E o meu papel é meio diplomático mesmo, assim, né? Um papel um pouco educacional e representativo da rede. E acho que é isso, basicamente. Pô, que legal, que legal. Ah, bom, já mostra aí uma coisa de empreendedor, né? De gostou, entrou, viu lá com Ethereum, etc., já veio, já Polkadot, deixa eu ir lá, deixa eu participar, deixa eu ir, vai crescendo, né? Um pouco essa trajetória que é bem interessante. Né? Falando um pouquinho da Polkadot, acho que a primeira coisa que eu perguntaria é assim, o que te atraiu mesmo? Você olhou lá e falou assim, cara, isso aqui é legal, eu quero participar, eu vou ajudar. O que foi a primeira coisa que te Uhum. atraiu ali dentro? A primeira coisa, eu diria que foi a Parrot, que é um time de tecnologia que ele foi criado pelo Gavin Wood. Então, vamos falar da figura do Gavin Wood, né? Também é uma das coisas que me interessou. Ele foi um dos fundadores do Ethereum, né? Cofundador do Ethereum. Ele propôs o Yellow Paper do Ethereum, que, entre outras coisas, definia a EVM e o Solidity, a linguagem de programação de contratos inteligentes. Então, pode-se dizer que ele foi um dos criadores do Solidity. E daí ele criou esse time de tecnologia chamado Parrot. A Parrot faz coisas para Ethereum ainda. O segundo cliente mais usado do Ethereum é da Parrot. Ah, e daí, eventualmente, o Gavin decidiu sair da Ethereum Foundation e fazer seu próprio negócio, porque ele entendia que o Ethereum 2.0 ia demorar muito para sair. Então, ele decidiu criar um negócio paralelo que não fosse uma competição direta ao Ethereum, mas sim uma alternativa de escalabilidade para o ecossistema como um todo. Então, ele propôs essa ideia de Polkadot lá em 2017 ainda.
ainda nessa época já tinha um hype muito grande, eu já fiquei muito interessado lá naquela época, mas ela ficou um pouco dormente, assim. Eles tiveram SEO e ficaram um pouco dormentes e tal, construindo bastante coisas, sem muito marketing. E daí, ano passado, quando ela foi lançada, que eu fui entender um pouco melhor a arquitetura de fato mesmo, que ela já estava mais madura, já estava no processo de lançamento da rede. E, bom, acho que foi isso que me atraiu. A figura do Gap eu acho que é interessante, uma coisa que atrai muitas pessoas, porque ele é um cara muito focado, assim. Tu não vê ele fazendo, ah, como é que eu posso dizer, fazendo drama no Twitter, sabe? É um cara que Sim. está Não, focado em desenvolver e... não, e é uma coisa curiosa, né? Porque nesse mundo de tecnologia, de DeFi, por exemplo, você tem muito dessas figuras, né? Que é o cara que ele cria um negócio e segue, vai todo mundo atrás do que, o que é bem interessante, né? Então, assim, o Kevin, como você falou, já é um cara renomado, é um cara que muita gente vê e é um cara que vale a pena ir atrás, vamos dizer assim, que o cara que tem boas ideias e está fazendo bons negócios, né? Então, assim, e aí, beleza, você se empolgou lá, tal, e viu. Explica para a gente um pouquinho o que é a Polkadot, o que ela vem melhorar aí, e aí até fazendo já alguma comparação, né? Porque, assim, a principal rede que a gente tem hoje é a rede do Ethereum, né? Que está congestionada até pelo sucesso que ele teve. Você já falou aí que ele já começou, Kevin já era da rede Ethereum, viu que ia demorar e resolveu vir com uma solução. Eu acho que assim, que pontos ele queria melhorar e que pontos que a Polkadot vem aí para melhorar em relação à rede Ethereum? Uhum. O Então, que é a Polkadot também, né? Acho que você vai explicando e já vai comparando. eu acho que botando um pouco de contexto histórico, então, né, o Ethereum foi lançado ali em 2015 e existia uma discussão de se ele deveria ser lançado direto como Proof of Stake ou como Proof of Work. O que foi decidido pelo Prog Poll, que era um Proof of Work progressivo que em determinado momento seria feita uma transição para o Proof of Stake, e aí é o Ethereum 2.0, né? Mas se falava em Ethereum 2.0 desde lá de 2015 e era para ter começado o desenvolvimento do Ethereum 2.0 em 2016. E isso foi o que levou o Gavin a sair, porque ele sentiu que o Ethereum 2.0 ia demorar muito e que ainda não estava sendo discutido o desenvolvimento do Ethereum 2.0 quando já deveria estar sendo, né? Então ele estava tendo uma ideia de arquitetura que usaria Proof of Stake e que faria uma espécie de shard, que é similar, inclusive, à arquitetura do Ethereum 2.0, mas que, de alguma forma, fosse, inclusive, complementar a Ethereum, né? Que não fosse necessariamente uma competição, mas um caminho alternativo de escalabilidade. Daí, o que ele propôs? Ele propôs um metaprotocolo. A gente costuma dizer que a Polkadot é um metaprotocolo ou um blockchain de blockchains, né? Porque ela é arquitetado de uma maneira em que a Polkadot em si é o que a gente chama de relay chain, que é uma cadeia que é responsável pela comunicação e pela segurança compartilhada de outras cadeias. O que isso quer dizer? Que a Polkadot em si, diferente do Ethereum, ela não tem contratos inteligentes, ela não tem, você não consegue fazer tokens e programar em cima dela da mesma maneira que o Ethereum. Por quê? Isso é de propósito, né? Isso é uma decisão de arquitetura. Porque o propósito da Polkadot em si é ser essa camada, esse meta blockchain que garante a consistência de outros blockchains. Esses outros blockchains são chamados de parachains dentro da Polkadot. Então, ela tem uma imagem que é bem legal, que é bem... Quem entrar lá em Polkadot Network e clicar em Technology, consegue ver a mandala da rede, que explica bem isso que eu estou falando, né? Explica de uma forma bem visual isso. Então, ela basicamente tem essa rede principal e várias pequenas redes conectadas nela, e ela permite a conversa entre outras redes, né? Então, é uma proposta de interoperabilidade, que é um problema que blockchains têm, né? A gente sabe que
Eventualmente, a gente vai precisar fazer Ethereum conversar com Bitcoin e... Isso, exatamente, essa imagem aí. Então, o que eu estou falando da Polkadot, ela é como se fosse esse anel, né? Esse anel aí ao redor. E as parachains são ah, aqueles quadrados cinzas com branco dentro. E aí, cada uma tem uma particularidade, né? Cada uma dessas coisas, dessas bolinhas e retângulos rosa representa alguma entidade, algum tipo de serviço necessário para rodar a rede, né? Mas, E aqui básica... nesse sentido, então, até já aproveitando até essa imagem, que você tem aqui, na verdade, é um anel de segurança, mas que ele viabiliza várias inovações em volta, porque cada um desses pontinhos aí fora do anel pode ter modelo de negócios bem diferentes aí, né? Isso. São realmente blockchains e são blockchains customizáveis. Então, é como se, em termos de capacidade e potencial, é como se eu tivesse 100 Ethereums conectados, né? Eu poderia ter uma delas pode ser Ethereum, outra Bitcoin, outra Litecoin, sabe? Entendi. Vários blockchains. Entendi. Então, na verdade, você poderia ter você tem um blockchain inteiro conectado e garantindo um pouco. Então, assim, você consegue ter a escala aqui é gigante, né? Porque assim, se cada um Uhum. desses pode ser um Ethereum, caramba, é coisa de N vezes o que a gente tem hoje, né? Isso, é colossal o negócio mesmo. Inclusive, já existe uma proposta de Polkadot 2.0 que torna isso ainda maior, porque essa, essa arquitetura que eu estou falando, ela pode ser alinhada ainda. Então, eu posso ter uma outra Polkadot menor, também com 100 blockchains nela, e ela ir se fragmentando. Então, a proposta de escalabilidade é realmente colossal, assim, é absurdamente grande. Entendi. Mas o grande ponto aí é que isso precisa ser feito, e daí, claro, né, tem um grande diferencial aí de eu estar conectando todos os blockchains, eu consigo interoperar eles, eu consigo fazer eles conversarem, trocarem tokens, sem eu precisar ter pontes, por exemplo, né? As blockchains que forem nativas, a Polkadot, elas não vão precisar ter pontes, elas vão poder trocar tokens entre si, sem eu ter... eu vou te dar um exemplo. Hoje, para eu transferir Ethereum ou melhor, Bitcoin para Ethereum, eu preciso usar uma ponte. Daí eu tenho o wrap Bitcoin, né? Sim. WBTC ou Rain BTC, tem várias formas. Como o Bitcoin é um blockchain legado, ele ainda vai ter que ter uma ponte para Polkadot, ele ainda vai ter que ter um Polka BTC. Mas os blockchains que estão nascendo dentro da Polkadot, como por exemplo a Cala é um blockchain que está nascendo dentro da Polkadot, que provavelmente vai ser a primeira parachain. A gente imagina que eles vão ser a primeira parachain, que eles estão bem desenvolvidos já. Eu posso trocar o meu token Akala por outro token de outra parachain sem ter que criar esse token intermediário, esse token wrapped, né? Então, essa é uma das vantagens de interoperabilidade, né? Eu consigo Entendi. conversar muito mais fácil com blockchains, não só por tokens, mas qualquer tipo de comunicação que eu precisar fazer com blockchains vai ser possível. Só que isso só funciona bem porque existe uma segurança compartilhada também. Essas duas coisas, elas são inseparáveis na Polkadot. Interoperabilidade e segurança compartilhada são duas coisas inseparáveis e extremamente importantes, porque a gente viu um caso recente da Ethereum Classic, por exemplo. A Ethereum Classic se separou do Ethereum, né, lá em 2016, por causa do fork, e ela se tornou muito pequena em comparação ao Ethereum normal, e ela se tornou vulnerável. Ela foi atacada várias vezes Sim. durante O os ataque últimos dos anos. 50%, né? Recebeu ataque de 51% várias vezes, foi atacada várias vezes. E a gente tem essa preocupação, né? Qualquer blockchain novo que surge, ele precisa ter um balanço bem complexo de segurança para que ele não seja um alvo fácil
né? Porque se ele cresce muito rápido, ele tem muito valor dentro dele, ele pode se tornar algo, os hackers, de modo geral, podem tentar atacar ele porque se torna lucrativo atacar ele, né? Laura, mas deixa Então, só dar um passo para trás, só para ver se eu entendi. uhum, Assim, a gente fala o seguinte, quando a gente fala do Polkadot mesmo, daquele do círculo, do anel que você comentou lá, que tipo de forma de consenso ele usa? uhum. É, Né? Porque o assim, a anel gente em não entrou si, por mas assim, ele é um proof of stake também, ou não? uhum. O anel em si, ele é um nominated proof of stake, é um proof of stake nomeado, que ele é similar ah, ao proof of stake original e ao delegated proof of stake, né? Então, por exemplo, na IOS a gente tem 21 produtores de blocos que as pessoas delegam seu stake para eles. Na Polkadot, ela busca ser mais centralizada que isso, mais abrangente. Então, são 1.000 validadores em que as pessoas nomeiam eles. Entendi. Então, isso aí a gente está falando no anel. No que a gente vai para as Uhum. blockchains separadas, que estão em voltas, essas daí elas podem ter formas de consenso diferentes ou também que tem que ser proof of stake? Não, elas podem escolher qual é o consenso que elas querem ter. Cada um escolhe o seu consenso, são blockchains customizáveis. Ah, E o que garante a segurança compartilhada é que a cada bloco da Polkadot, ela verifica a consistência de todos os blockchains que fazem parte dela. volta em Então, volta. por que isso é importante, né? Porque vamos supor que eu tenho uma ponte entre Litecoin e Ethereum Classic. Qualquer blockchain, só de exemplo. Então, vamos supor que eu estou fazendo ali a ponte, estou trocando wrap de Ethereum Classic por Litecoin, sei lá, estou usando uma ponte. E se Ethereum Classic é atacada nesse meio termo, eu estou comprometendo o meu outro blockchain também, por E aí causa da ponte, você tem né? um efeito aí que vai pegar todo mundo no final, né? Porque é um Uhum. efeito de cadeia, né? Uhum. E aí, o que acontece? A Polkadot, ela assume essa responsabilidade de garantir a consistência de todas elas. Então, o que acontece? Se a Ethereum Classic estiver dentro da Polkadot e estiver sendo atacada, a Polkadot garante que todos os outros blockchains estejam avisados de que o Ethereum Classic está sendo atacado e os outros blockchains já não aceitam mais transações que vêm daquele blockchain. Entende? Ele fica tipo, ó, não posso mais executar, não posso mais confiar naquele blockchain. Entende? Entendi. Aí você separa ele e não tem um problema de contagiar, fazer um contágio em todo mundo, né? Já isola e Uhum. pronto, e resolve o problema lá depois. Entendi. Uhum. Ah, uma outra dúvida, quando a gente está falando assim, e aí comparando sempre com a Ethereum, que é o que eu sempre tenho na minha cabeça, acho que a grande maioria das pessoas tem, né? Que a gente acaba usando mais. A Ethereum tem lá o Gas, né? Que você usa o Ether para fazer as transações. Como é que funcionam aí? E aí em dois níveis, né? Já que a gente está falando de dois níveis, as transações que são feitas dentro daquele anel no Polkadot e as transações dentro dessas blockchains aí que Uhum. ficam. Então, as transações que são feitas dentro da Relay Chain, esse anel, né, o Polkadot em si, elas são mais relativas à governança, são votos, ah, são coisas mais associadas ao protocolo em si, né? Ele não, como eu falei, não tem contratos inteligentes. Então, o gas não é bem um gas, é uma espécie só de taxa mesmo que é cobrada pelas transações, que é uma taxa bem baixa mesmo. Assim, É, e só eu imagino que, além de ser baixas, que as transações aí são muito poucas, né? Ali você não precisa de uma Uhum. grande escala, porque a grande parte das transações vai estar no blockchain ali embaixo, certo? Uhum. Sim. Eventualmente, talvez precise de muitas taxas, de muitas taxas não, de muitas transações, porque ainda tem uma troca de mensagens que eu acho que pode acontecer na Polkadot. Isso ainda não está bem resolvido, porque ele ainda está sendo desenvolvido, sendo testado na testnet, né? Então, ah, os contratos inteligentes, né? A pergunta em relação ao Ethereum,
eles rodam nas parachains e cada um decide também qual vai ser o seu modelo de gas. Então, eu posso ter um exemplo que está surgindo, que é a Kala, de novo, né? A parachain provavelmente mais bem desenvolvida ali, e que também, particularmente, eu acho um dos times mais legais assim, de desenvolvimento que tem hoje, de forma geral, é que eles... Deixa eu só fazer um paralelo aqui com a Carla. Estou conversando com o Jeff Prestes, não sei se acho que você é capaz de conhecê-lo. Ele é um programador Ethereum que ele hoje tem algumas coisas, mas ele trabalha, por exemplo, no mercado Bitcoin, tem algumas coisas no mercado Bitcoin. Ele me trouxe a Carla para dar uma olhada. Ele falou, Gustavo, olha isso que legal, dá uma olhada nela. Eu estou até que na minha lista aqui para falar exatamente sobre ela, e talvez até seja um episódio aí para frente, né? Porque eu falei, deixa eu entender. Eu até comecei a entender, achei legal, mas eu falei, mas eu preciso entender primeiro, né? Preciso trazer o que é a Polkadot primeiro. Depois a gente vai falar de uma das aplicações, né? Mas ele comentou e falou, ele tem um pouco dessa opinião que você estava. Falou assim, putz, é bem legal o que eles estão fazendo. Justamente, eu compartilho dessa ideia de que aquela é muito legal e ela tem essa particularidade de ela ser um blockchain inteiro, então ela vai ter a mesma capacidade, digamos assim, mesmo potencial do Ethereum, por exemplo, e inclusive o motor dela, digamos assim, que é a máquina virtual dela, ela suporta EVM, que é o padrão do Ethereum, né? Então, qualquer contrato escrito em Ethereum pode ser feito deploy dentro da Kala também. E eles desenvolveram um negócio que eu acho muito legal, é que você consegue ter um modelo em que você escolhe qual token você vai usar para pagar o gas. Então, não é só Ether, por exemplo, né? No caso da Kala seria o AKA, que é a moeda deles. Entendi. Então, Mas você pode eventualmente pegar de outra parachain e usar ali para pagar o gas, né? Eles estão criando esse modelo de bring your own gas, tipo, traga seu próprio gas, e daí tu não precisa ter AKA na tua carteira, tu pode ter qualquer outra moeda e pode usar ela, né? Eu tô até pensando aqui que para mim, na verdade, o que ele está plugando é quase uma Uniswap junto com o protocolo, né? Porque, obviamente, o cara entrou lá com ele, não vai querer aquele outro token, mas ele já vai transformar em AKA em algum lugar aí nesse processo automaticamente, né? Então, cada um paga do jeito que quer e, no final das contas, ele se vira com esse monte de token lá dentro, transformando tudo no que ele quiser também, né? Exatamente. Tem a Kala o produto deles já traz junto todas essas coisas que a gente vê no DeFi hoje de empréstimo, de stake, de swap, enfim, eles já trazem, eles já pretendem lançar um produto que tenha isso nativamente, já. Laura, quando a gente está falando um pouco de projetos, né, dessas parachains aqui, a gente já comentou da Kala, tem alguns outros aí que você conhece? Tem algum grupo de tipos de projetos que você está aparecendo mais? Como é que você está vendo isso? Cara, então, tem tanta parachain que, honestamente, eu não consigo acompanhar todos. Tem muita coisa acontecendo, então eu acabo focando mais na Polkadot em si, tentar entender ela, tentar entender o que está rolando, quais são os próximos passos. Porque de parachain, cara, eu acho que hoje tem mais de 100 sendo desenvolvidas. E a ideia é que, inclusive, vai rolar uma competição, porque a ideia é que a Polkadot, no curto prazo, ela tem no máximo 100 parachains. Então, vai ter uma competição aí para algumas. Mas umas que chamam a atenção, por exemplo, são a Kala, é a primeira que vem, eu acho, sim. Tem a Moonbeam também, que eles estão desenvolvendo uma espécie de ponte com Ethereum. Eles vão permitir bastante interoperabilidade com Ethereum. Tem a Robonomics também, que é interessante, que eles estão fazendo um lance de incentivos para IoT, mas eu não conheço os detalhes, assim, não sei dizer exatamente como é que é. E, cara, realmente tem centenas já sendo desenvolvidas. Entendi. Quando a gente está olhando, então, assim, a ideia é ter até 100 aqui, blockchains que podem ser tão grandes quanto o Ethereum nesse sentido, né? Um pouco da aposta com vários projetos. E aí cada um desse pode ter a sua governança e pode ter o seu token lá, que nem você falou
do Acala, é tão aberto quanto isso no final, né? Uhum, exatamente. De certa forma, aquele blockchain específico, ele meio que nem precisa saber que a Polkadot existe. Ele tem o seu próprio mecanismo de consenso, ele tem seu próprio token, enfim, ele é um blockchain ali com seus dApps e seus protocolos de forma geral. O que a Polkadot faz é como se ela fosse uma mãe, assim, ela está ali olhando por todo mundo e garante que todo mundo está seguro e permite a interação, né, com os outros. Então, sim, cada blockchain vai ter bastante flexibilidade. Esse inclusive, é um diferencial bem interessante que eu vejo na Polkadot, porque eles também desenvolveram um framework chamado Substrate, que ele permite que eu crie um blockchain em questão de minutos. Então, esse era um custo no passado que ele era muito alto. Você rodar um blockchain não é nada trivial, é extremamente complexo. Só que a gente já chegou no entendimento das coisas essenciais que o blockchain tem. A gente consegue modularizar ele já e desenvolver coisas que são padrões. E o Substrate ele já vem com isso de fábrica, digamos assim, né? Tu pode, em questão de 15 minutos, tu tem um blockchain rodando. Mas claro que daí tu pode customizar, tu pode trocar o algoritmo de consenso, colocar outro algoritmo de consenso, tu pode trocar um mecanismo de governança, tu pode codar teu próprio módulo que interage com os outros módulos. Ele é bem flexível e eu sinto que é por isso que a Polkadot também está crescendo tão rápido, está tendo esse boom, porque os times eles conseguem entrar no ecossistema e começar a desenvolver pelo Substrate muito rápido. Não, e assim, eu achei que já tivesse até mais tempo. Você está falando que o negócio que está aí de pé tem um pouco mais, um ano, né? Um pouco mais do que um ano que começou, né? Apesar de que a ideia veio antes, mas ele começou a implementar assim, já tem hoje um efeito dentro da comunidade. A gente já vê muito caso de uso e muita coisa, né? Queria entender um outro ponto agora. Qual que é o papel? Vocês têm um token também, né? Que é o DOT. Qual é o papel desse token aí né, nessa arquitetura, nessa governança da Polkadot? Então, ele pode ser usado para transferências de módulo geral. Eu posso usar ele como se fosse reserva de valor também, se eu quiser. Posso guardar meus tokens, fazer stake, posso transferir, usar como se fosse pagamento. Eu acho que isso é verdade para a maioria dos tokens, né? Mas eu diria que o propósito maior dele é de governança e de ser um mecanismo de transferência. O que isso quer dizer? Na parte da governança, quer dizer que eu posso usar os meus DOTs para votar no futuro da rede, né? E a governança ela está muito associada também ao mecanismo de atualização da rede. Ela é... eu vou dar um exemplo, né? A gente está com uma discussão bem forte agora na Ethereum sobre a EIP 1559, que é uma proposta de melhoria da Ethereum para queimar as taxas adicionais em vez de transferir ela para os mineradores. Só que isso, obviamente, gera uma dissidência política. Mineradores, boa parte dos mineradores, talvez não boa parte, mas pelo menos uma pequena parte dos mineradores não quer saber disso, né? Eles Sim. estão tendo um retorno muito alto com taxas e eles querem continuar isso. Então, existe um movimento político ali que não quer que isso aconteça e existe um outro movimento político que quer que isso aconteça. Isso é resolvido tudo fora da rede e em algum momento a rede vai ter que entrar em consenso, vai ter que ter um hard fork e tal. No caso da Polkadot, ela já tem um mecanismo de atualização embutido e associado à governança. Então, nesse caso, o que aconteceria? Existiria uma proposta em que essa proposta ela é bem detalhada, ela tem um código associado a ela e as pessoas votam. Assim que termina a votação, o próprio mecanismo da Polkadot, o próprio motor dela, já atualiza todos os nós de acordo com o consenso. Então, ela não precisa de hard fork, né? Ela não depende de hard fork. Então, esse Você traz tanto a discussão quanto a decisão para dentro da rede e a implementação já é automática depois de decidido. Né? Isso, é a decisão e a execução ao mesmo tempo, basicamente. Né? Entendi. Legal. Então, é um processo bem interessante, acelera as atualizações, né?
E respondendo a pergunta, não, então o DOT ele serve para governança nesse ponto, né? Porém, ele também serve como mecanismo de transferência. O que eu quero dizer com isso? É que as parachains, elas vão alugar os seus slots, as suas vagas no anel, né? Naquele anel ali que a gente falou. Elas alugam um espaço por até 2 anos, se eu não me engano. Eu acho que não está bem definidas as datas ainda, mas a princípio é até 2 anos. Então, elas pagam uma quantia, tipo um leasing. Eu dou, sei lá, 2 milhões de DOTs, estou chutando um número aqui, e eu posso usar aquela vaga de parachain por 2 anos. Então, nesse caso, eu posso ser uma super baleia, eu tenho muitos DOTs, e daí eu vou lá e alugo essa vaga, coloco minha parachain lá, que provavelmente não vai ser o caso da maioria. Então, a gente imagina que e também, né, essas vagas elas são feitas através de leilão, processo de leilão. O que a gente imagina que vai acontecer é que vai existir muito financiamento coletivo. Então, eu, detentor dos DOTs, eu escolho uma parachain que eu acho interessante e eu empresto meus DOTs para eles e eles, Me por pagam 2 anos... alguma remuneração de alguma coisa e usam Exatamente. esses DOTs para colocar lá. Então, assim, então, para aqueles lugares dentro do anel, ele é, de certa forma, obrigado a ter DOT. Uma das formas dele ter lugar é ter DOT. Então, assim, ele tem uma função dentro desse esquema que tem, né, de colocação no anel. Entendi. Exatamente. Assim, e aí você faz necessário, então, assim, você tem dois... só para ver se eu entendi direito aqui. Então, você teria 2 pontos. Um do DOT de ser governança, né, de você discutir tudo o que vai ser para a rede Polkadot, que é o que você está comentando, e outra para você plugar ali uma blockchain também, você precisa ter DOTs para poder plugar ali. Né? Então, essas duas são as principais funções deles. Né? Isso, Tá bom. por que isso? Né? Porque ele serve como uma espécie de calção ou de seguro de que a parachain vai usar aquela vaga adequadamente, senão ela vai ser punida de alguma forma, enfim. Então, Sim, aquele DOT colocando ali... um skin in the game, vamos dizer assim, né? Botando não Exatamente. só indo para brincadeira, mas falando só, se fizer coisa errada aqui, vai ter alguma consequência para você também. Né? Importante Exatamente. isso. Então, aquele DOT ele fica travado ali, mas as parachains elas também têm liberdade para oferecer, fazer uma oferta para os holders de... Enfim, elas podem ser super criativas em relação a isso, mas elas podem oferecer um token da parachain, por exemplo. Então, vamos fazer um exemplo com a Kala, né? A Kala precisa de 2 milhões de DOTs para alugar a parachain por 2 anos. Então, eles vão pedir para a comunidade, olha, você pode me emprestar o seu DOT por 2 anos? No lugar, eu te dou 100 ACA e mais algum, sei lá, algum juros, alguma taxa. Ele pode alugar e aí é bastante comum no mundo de DeFi, né? Então, assim, você aplica, dá o dinheiro teu, ou dá o teu DOTs, no caso, para a plataforma, ela te dá um token dela, e obviamente você vai acabar fazendo a conta de juros, né? A conta de quanto você está ganhando em relação àquilo lá. E você Exatamente. pode eventualmente só vender direto, ou você pode eventualmente apostar que aquela estrutura, né? Aquela plataforma vai subir e ficar com eles e ganhar dos dois lados, né? Bom para todo mundo. Exatamente. E daí existe algumas dúvidas. Basicamente, o DOT funciona como um colateral aí nesse caso, né? Mas aí existe algumas dúvidas ainda de como que vai ser o processo de retorno, porque depois de 2 anos a partinha ela tem que devolver meus DOTs. Aí isso ainda não está bem claro e ainda está sendo pensado, assim. A gente imagina que cada partinha vai ter uma proposta sua, assim, né? Elas vão ter que ser até meio criativas para conquistar os holders aí e ter uma Sim, proposta legal. exatamente. A quantidade de DOTs é limitada, então, assim, ou ela é crescente. Como é que é em termos de quantidade? Então, isso também tem a ver com esse mecanismo de transferência que eu estava falando. Por que ele é um mecanismo de transferência, né? Porque as parachains, elas precisam comprar DOTs de alguma forma, elas precisam ou comprar ou conquistar os holders a deixar o DOT travado ali com elas. E existe a inflação no Polkadot, que é uma inflação de... tem uma meta de inflação de 10% ao ano.
parece alto, né? Quando a gente pensa em inflação, parece algo preocupante. Só que na Polkadot isso é endereçado de uma maneira interessante, que essa inflação ela é revertida direto para a mão dos holders. Então, Você já tem um crescimento automático da quantidade de DOT que você tem à medida que você está no hold. exatamente. À medida que eu faço hold, eu faço stake, na verdade não é só hold, né? Eu tenho que botar o meu hold para trabalhar pela rede, fazer o stake. Então, eu ganho algumas moedas, em média 10% ao ano, e a inflação, que geralmente numa nação ela tira o nosso poder de compra, nesse caso ela dá poder de compra para o holder, porque ela cai direto na mão do holder, entende? Exatamente. Você já vai aumentando automaticamente a quantidade de moedas. Então é um mecanismo interessante. É um pouco, de certa forma, um pouco do que até o Ethereum 2.0 tá colocando, né? Que você faz o stake do Ethereum lá e vai ganhando um tanto por ano, né? Um mecanismo mais ou menos nesse sentido, e faz todo sentido, né? Assim, quem tem vai ganhando mais. E daí, Olhando um pouco desses existe... casos de uso aí, de quem está utilizando essa estrutura da Polkadot, tem alguma coisa no Brasil, alguma estrutura ou coisa sendo desenvolvida no Brasil com a Polkadot? Como é que você está vendo isso? Sim, só antes de responder essa pergunta, eu vou só concluir o raciocínio ali de antes, Vai lá, porque desculpa. Não, tranquilo. É que essa questão da inflação, ela preocupa algumas pessoas, né? Quando eu falo, pô, 10% de inflação ao ano, a pessoa fica tipo, putz, mas isso não é bom, né? Acho que sim e não, né, Laura? Assim, eu diria assim, dado que é uma regra definida já, eu não vejo como sendo problema. Não que seja 10, 15, 20, etc. Assim, acho que o grande problema que você tem é quando você tem um negócio indefinido. Né? Então, assim, a gente vai pegar assim, aí a gente vai para o outro lado do negócio, falar o Bitcoin, que é aquele negócio definido que já sabe qual que é, e um negócio decrescente, né, que vai chegar nos 21 milhões. Tem algumas coisas com o Ethereum que já não é tanto assim, ele vai crescer um pouco mais, etc. Tem algumas que você não sabe como é que é, né? Então, assim, o cara emitiu tantos tokens, mas tem tantos guardados que ele pode emitir mais, então aquela coisa assim. Então, para mim, a partir do princípio que você tem isso daí definido, né, é um negócio que já tá precificado, vamos assim, né? Quando a gente vai entrar em questão de preço aqui, mas é um negócio que já está no mercado, né? E 10%, assim, cara, eu não sei, eu não vejo como sendo um grande problema, não. Sim, Pelo menos mas a para minha trazer visão. um pouco de acalento, assim, conforto para as pessoas, é que existe também mecanismos deflacionários daí, que combatem a inflação. E esses mecanismos são parte dessa inflação, ela também vai para o tesouro da rede. Ela vai sendo acumulada no tesouro e a governança decide o que esse tesouro faz. Eu mesmo, como pessoa, como holder, eu posso ir lá e fazer uma proposta para o tesouro eu quero desenvolver uma carteira mais legal para a Polkadot e eu preciso de $1.000. Eu posso fazer isso, eu tenho essa liberdade, eu posso usar o mecanismo da governança e tem muito dinheiro disponível lá e vai continuar tendo. E daí o que acontece? Se esse dinheiro não é usado, ele é queimado. Então aí está um dos incentivos deflacionários. A inflação ela pode ser positiva se eu estou produzindo com ela. Então o tesouro ele incentiva isso, né? De que o dinheiro que está sendo gerado pela inflação está sempre sendo produzido, sempre sendo usado por projeto. Se ele não é usado, ele é queimado. Entendi. Nesse Esse caso, então, você pode ter mecanismo. até no net geral, que não é o caso, né? Que a gente vai querer, porque se no net geral, se tiver deflação, é que ninguém está usando aquilo lá para nada, o que não é bom. Né? Então, assim, vai ter alguma inflação, mas ela vai ser no máximo 10, ela pode ser bem mais baixa do que isso, dependendo de quanto você vai usar, né? Isso é importante, tá Exatamente, certo. exatamente. Mas Mas então, vamos lá, casos do Brasil. O que a gente tem voltando à aí? pergunta do Brasil, cara, assim, de projetos mesmo, eu vejo algumas coisas nascendo. Um projeto que eu conheço é a Exidme. Eles têm uma proposta bem legal de você é gamer, né? Você joga CS, por exemplo, ou joga qualquer jogo online, e você pode apostar em você mesmo nas partidas. Então, é um mecanismo de aposta em jogos online. Eles estão pelo que eu sei, pelo que eu conversei com eles, estão construindo na Polkadot. Eles anunciam, inclusive, no site, de que eles estão construindo na Polkadot. Esse é o projeto que eu sei que tem brasileiros envolvidos. E tem alguns projetos que estão mais ainda em fase de concepção, assim, né? Então, está tendo mais... eu vejo conversas acontecendo e tal,
Mas no Brasil ainda, infelizmente, eu não vejo muito movimento acontecendo. Assim, no Brasil, infelizmente, tem um certo delay em tecnologia em geral, assim, demora um pouco as coisas para acontecer. E a gente está aqui até para tirar um pouco disso, né? Porque daí, à medida que o pessoal vai olhando, aprendendo, etc., vai gostando, vendo como é que está. Acho que está claro aqui que você tem uma oportunidade grande, até pelo sucesso que estava tendo, né? E você deixou isso bem explicado aí durante essa conversa, né? Que é um negócio seguro e ao mesmo tempo escalável, que dá abertura para você montar aí várias blockchains diferentes. Agora, eu tenho mais ou menos um tempo aqui que a gente tenta seguir, a gente está chegando perto dele. Eu diria que, dado que você já falou aí em relação a Brasil, etc., como é que os brasileiros, ou como é que quem está ouvindo a gente pode aí buscar mais informação em relação a Polkadot? Como é que eles te acham? Qual é o processo para eles aí desenvolverem? Uhum. Então, a gente já tem um pouco de presença em rede social, a gente tem um Telegram, né? Eu acho que a gente pode botar o link na descrição do vídeo depois, né? Eu vou colocar depois até todos esses sites, da Cala, o da Uhum. vários que você colocou, e depois eu coloco também lá na descrição para colocar, e coloco também o Telegram ou qualquer outro que você queira, o que você achar aí que faz sentido. Legal, legal. Então a gente tem o Telegram, né? Já está com quase 600 membros, é uma comunidade bem legal, bem ativa. A gente está no Discord também, Polkadot em geral, daí a gente tem um canal em português ali, dentro do Discord. E a gente tem um Twitter também, Polkadot Brasil. Esses são os nossos principais meios, mas a gente também está trabalhando em expandir um pouco mais, ter um alcance maior, movimentar a comunidade em geral. Mas como a rede não tem nenhum ano ainda, né, a gente nem saiu da fralda ainda, né? É uma rede muito nova, muita coisa ainda tá sendo construída, e então peço paciência também para o pessoal, mas que acompanhe, que eu tenho certeza que ao longo dos próximos meses aí vai ter muita novidade, muita coisa acontecendo. E se a pessoa quiser participar mais ativamente dessa construção, tem uma oportunidade também, que é pelo meio do programa de embaixadores, que ele ainda tá aberto à candidatura. Qualquer pessoa, não precisa ter conhecimento técnico, pode ser, a gente aceita qualquer tipo de background, pode ser designer, enfim, não tem restrição a isso. É só ter interesse em contribuir de alguma forma. A gente tem bastante oportunidade de tradução, de criação de eventos, produção de conteúdo, educacional, desenvolvimento, enfim. E quem está no programa de embaixadores tem uma certa prioridade em relação a essas coisas e aprende também a como buscar financiamento, como realmente ganhar dinheiro pela produção de conteúdo, produção de evento, enfim. Então, tem formas de ganhar dinheiro, inclusive, participando desse programa. Mas ele é um programa voluntário, tal, né? Não tem, assim, uma obrigação de você participar dele, tal, ele é mais voluntário. E eu, particularmente, considero uma oportunidade muito legal, assim, pelo menos para você estar fazendo networking, assim, conhecendo as pessoas e tal, e entendendo e representando mais a rede. Então, fica aí a dica para quem quer participar mais ativamente. Tá bom, tá bom. Mauro, muito obrigado aí por ter trazido todo esse conhecimento que você tem aí, explicado aí de uma forma bastante clara e didática. Acho que eu, como todo mundo que vai escutar ou ver aqui, vai entender bem o que está acontecendo, né, o que vocês estão propondo. Acho que me surpreendeu ter só um ano, sendo bem sincero. Achei que vocês já tivessem mais tempo de desenvolvimento, até pelo sucesso e pela quantidade de coisa que eu tenho ouvido falar de Polkadot hoje em dia, né? Então, assim, acho que é um caminho aí que vocês estão trilhando que está tendo um sucesso gigante. As razões aí você colocou todas hoje, então assim, dá para ver e visualizar. Tá bom? Muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo. Obrigado, Gustavo. Eu agradeço o convite. Foi um prazer. Tá bom? E para você que nos viu, não esquece de dar o like, compartilhar com aquele amigo ou amiga aí que gosta desse assunto ou quer entender um pouco mais sobre essa plataforma aí que veio para ficar e está numa trajetória aqui exponencial, né? Só um ano e já tem aí esse monte de projeto aí que a gente comentou aqui e com uma perspectiva aí muito grande para frente, tá bom?
Obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.